Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua, a voz da resistência. Hoje nós temos um convidado especial, o Davidson, que está aí com a gente, e nós vamos falar de um assunto muitíssimo importante, é um assunto que tem a ver com a gente, com a vida, com os problemas, etc, etc. Então, o que é que pensamos para hoje? Nós estamos na edição 78 do nosso programa Palavra de Mulher, aqui na Rádio Web Manaua. Hoje é 7 de fevereiro de 2023. Daqui a pouco é carnaval, né? E vamos nós. Então, qual é o nosso tema principal de hoje? Psicodrama, o teatro da vida. Então, pela temática, a gente já sabe que o assunto é muito interessante e que vai ser tratado com muita profundidade pelo nosso convidado. Sim. O que é que nós colocamos para esse bate-papo? Num primeiro momento, a vida em movimento e a psicodramaticidade. Como nós caminhamos, né? Levando a vida, vivendo a vida. E o que é que a psicomatricidade tem a ver com isso? Depois, os benefícios da psicometria, da psicoterapia individual e de grupo. Convidado, Davidson Tófano, a quem nós agradecemos muito pela presença. Eu falei em psicometria, isso é um ato falho, acho que o Davidson vai dar conta disso direitinho. É porque psicometria é a minha área preferida de estudos, que vai junto com a avaliação. Não é isso? Agora sim. Agora sim, Davidson. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, ouvindo bem, sim. Ah, que bom. E é porque eu estava no celular, aí eu vou entrar no computador com a tela, né? Pega. Fica bem melhor. Isso. Depois, nós vamos falar dos benefícios da psicoterapia individual e de grupo. E, para isso, nós temos aqui o nosso convidado, especialista, psicodramatista, teatrólogo, tudo de bom para esse bate-papo, para essa conversa nossa da terça-feira à tarde. Continuando ainda nesse bate-papo, nós vamos ver quais as possibilidades de atuação em empresas, em instituições, etc. E a pergunta do dia é exatamente essa: como o psicodrama contribui para a qualidade de vida das pessoas? Nós sabemos que a vida da gente é muito tumultuada, não é? A gente corre demais, quando para um pouquinho, pensa que está perdendo tempo, é aquela loucura do dia a dia. Depois, as dificuldades que aparecem nesse dia a dia, nessa vivência, isso não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista também das relações humanas, em termos gerais, no trabalho, no mundo, não é? O que nós estamos vendo hoje é realmente uma coisa muito pavorosa. Colegas, amigos nossos, amigos que nunca vimos, mas que são gente que a gente cuida, estão hoje soterrados dentro de uma situação que nós nem conseguimos imaginar o que seja aquilo. De tão apavorante que é. Mas vamos conversar de psicodrama. Né? Bora. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Davidson. Boa Estamos tarde. prontos para conversar com os nossos ouvintes da Rádio Web Manaua. Então, vamos nós.
Silvana, quer falar? Olha, orgulho, alegria de trazer você aqui, Daverson. O mundo inteiro precisa ouvir sobre psicodrama e você é um especialista na área. Fico feliz de verdade, porque hoje você vai desvendar alguns mistérios, porque quando as pessoas ouvem falar psicodrama, as pessoas falam, nossa, o que significa? O que é isso? Então, hoje nós vamos poder entender um pouquinho de quantos benefícios nós temos a partir de um aprendizado sobre essa teoria e o quanto é necessário para a humanidade. Estamos vivendo em tempos tão árduos, tão difíceis, amargos, violentos, e com uma desumanização do humano. Então, o psicodrama ele pode ser um caminho, não é uma verdade absoluta e nem é a ciência definitiva, mas é algo que pode humanizar os diálogos, tornar as pessoas mais assertivas naquilo que querem dizer e promover uma interação. Boa tarde, Socorro, querida. Muito orgulho de estar com você também. E vou passar a palavra para o nosso convidado, para ele mesmo, né, o Socorro, se apresentar. Isso. Bom, boa tarde a todos. Tudo bom com todos vocês aí, nossos telespectadores e ouvintes, porque agora tem essas duas opções. Sim. E é maravilhoso, né? Perceber que a tecnologia pode nos atender dessa forma. Entre aspas, nos salvou, né, na pandemia, a tecnologia, né? Para uma situação apocalíptica maior. Sim. Mas eu estou aqui, né, para falar um pouquinho mais dessa. Eu vejo o psicodrama além de uma ciência, até. Né? Eu vejo como um modo de vida, Sim. uma filosofia, né? Uma forma de compreender o mundo e as pessoas de forma diferente. A minha formação, né, é psicologia. Eu sou graduado em psicologia, sou graduado em teatro também. Eu tenho essas duas graduações. E na junção das duas, ciência e arte, né, encontra-se o psicodrama, que é o teatro terapêutico, né? O psicodrama é o teatro terapêutico. E, além disso, eu fiz uma formação no Instituto Mineiro de Psicodrama em Belo Horizonte, com a escola que tem mais de 30 anos de história, com a Maria das Graças, no qual eu fiz até o nível 3 da formação, porque a formação em psicodrama tem níveis, né, de formação, de evolução, de compreensão da ciência e dos afazeres, né, dessa metodologia. E o nível 3 eu me tornei supervisor de data, né, ao ponto de poder acompanhar alunos em formação, de participar de pesquisas, né, promover escritos acadêmicos e por aí vai. Além disso, não satisfeito, eu decidi fazer um mestrado na PUC Minas, em Belo Horizonte, que foi um desafio bastante sagaz, porque, querendo ou não, as instituições universitárias hoje estão muito engessadas, né? Por diversas vertentes, sendo elas filosóficas, políticas ou de compreensão do mundo. E eu levei a proposta do psicodrama dentro da PUC, que foi um desafio imenso, apesar que a minha orientadora, a Roberta, né, que é uma grande mulher, uma grande orientadora, que me ajudou bastante na minha produção científica, e que hoje, atualmente, eu sou contemplado nessa formação de mestrado, de mestre, no qual hoje eu sou integrante aqui da Faculdade de Medicina Univasso. Eu sou psicólogo da instituição e estou também como professor da instituição, né? Então, assim, são desbravamentos que me proponho a fazer. Além disso, eu tenho o meu consultório, eu tenho uma empresa, né, chamada Psicodrama do Leste Mineiro, que recentemente tivemos o retorno da nossa federalização, vamos nos tornar uma escola de formação em psicodrama, que desde 2016, né, que eu institucionalizei o Psicodrama do Leste Mineiro, tem esse nome porque eu estou no Leste Mineiro mesmo, tá? Eu estou no Vale do Aço Mineiro, onde fica Uzi Minas, aqui em Patinga, e
e agora está vindo esse presente, que é se tornar uma escola, mais uma responsabilidade. Tenho meu consultório psicodramático de atendimento individual, grupo e também externo a empresas e instituições. E também tem a minha trupe de teatro espontâneo, que chama Dramanix, que a gente faz trabalhos mais artísticos, mas com viés psicodramático. Então, essa é a minha experiência, a minha bagagem. Tem mais coisas, mas não vou falar, vou ficar nisso, que já é bastante coisa. E só para fechar, o psicodrama me deu a honraria de me tornar membro, né, grande embaixador da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, que é a guardiã da língua portuguesa aqui na nossa nação. E sou lá membro dessa instituição de reconhecimento daqueles que produzem, né, em prol da sociedade, da comunidade e das pessoas. Então, é um prazer estar aqui hoje, Socorro e Silvana. Espero contribuir muito com o conhecimento aqui que eu tenho. Olha, e vai contribuir. Inclusive, não é Socorro? Eu vou deixar Socorro fazer mais perguntas do que eu, porque o psicodrama, eu também fiz essa formação e quero fazer um comentário importante. Realmente falta hoje para as academias um trato maior, talvez, com essa teoria, que é uma teoria que ela vai levar a diálogos de formas diferentes, mas ela vai apontar para a afetividade, ela vai apontar para um pertencimento maior do ser humano no seu papel social, na sua identidade. E eu tive bastante resistência também, viu? Eu fiz mestrado 2014, Uninove, e foi muito difícil. Eu falei da psicopedagogia clínica, que é uma especialização que eu tenho, clínica institucional, aliada ao psicodrama pedagógico. Pensa num sofrimento. Não foi fácil, porque é algo que na ciência social nós vemos essa situação acontecer. Tudo que tiver que ser provado e que foi nas relações humanas e que aconteceu pelo sentimento, pela subjetividade ou por ações externas ao sujeito e não práticas como um remédio ou coisa parecida, fica muito difícil de introduzir dentro de um espaço acadêmico. Mas é uma dicotomia acontecer isso, porque qualquer remédio que dentro de laboratórios que são testados e aprovados e observados, eles também passam por um processo de observação e da prática, alguém se alimentando ou tomando ou fazendo uso da medicação para comprovar a eficácia. Quer dizer, o que acontece quando é a educação, quando é a psicologia, quando é a interação com o sujeito? É a observação também e a prática. E nós, dessa área da saúde, eu posso chamar da educação e saúde mental, precisaríamos, assim, talvez, escrever mais a respeito e fazer mais os Daversons do mundo se apresentarem. Inclusive, nós, assim, teremos, com a anuência da nossa querida Socorro, outros convidados que vão trazer esse tema um pouco mais numa outra vertente para mostrar as inúmeras possibilidades de fazer acontecer essa posição que é o psicodrama. Legal. Muito, muito bom, Silvana. Acho que você deu assim uma visão panorâmica e quando você fala nas nossas dificuldades de mestrado e doutorado, isso aí a gente nem vai pensar porque é realmente dramático, né? Então, vamos deixar o Daverson falar por nós, trazer luzes para esse nosso pequeno conhecimento a respeito desse assunto. Você já está bem na minha frente, viu, Silvana? Não. Eu estou, assim, quase zero. Eu queria contribuir, assim, em relação ao que a Silvana trouxe, que eu acho que vale para todo mundo entender um pouquinho mais, porque é essa impressão mesmo, Socorro. O que é isso, né?
psicodrama, drama, ai, eu sou dramático, as pessoas é dramático, o Brasil é dramático, vivemos um drama, é tudo isso, né? Mas só para complementar o pensamento da Silvana, que eu acho que vale muito da gente trazer aqui nessa reflexão, que é o seguinte: eu passei por uma faculdade de 5 anos de psicologia que eu não ouvi sequer a palavra psicodrama. Isso é muito sério, entende? Isso é muito sério, isso é muito problemático, isso é muito, para mim, a nível de profissionalização, catastrófico para o profissional que vai exercer no futuro e que pode ter a opção de escolher, né? De escolher. Então, quando você limita uma bagagem de abordagens a uma determinada quantidade só, você não dá muita opção de escolha, entende? Então, de certa forma, você não dá liberdade ao sujeito. E aí, todas as outras abordagens que nós sabemos, até vocês da educação sabem que está, às vezes, à margem, né? Quando eu falo à margem, não é porque ela é marginalizada no sentido negativo, mas à margem porque está fora desse arcabouço, que às vezes não é contemplado. Então, a gente vai descobrindo coisas externas, que foi o meu caso, né? E aí é onde eu fui gerando questionamentos a partir disso. Então, o sentido é, por que eu não vi psicodrama na faculdade de psicologia? Uma abordagem criada por um médico-psiquiatra, né? E que deveria estar dentro da matriz curricular do curso que está para estudar abordagens terapêuticas de vários psiquiatras que passaram pela formação, a estruturação da psique humana. Entende? Então, a gente tem vários outros grandes psiquiatras da nossa historicidade dos estudos do homem, e eu fico questionando isso. Então, quando eu descobri o psicodrama num curso de palhaço, olha que coisa legal. Olha! Eu comecei a fazer teatro ainda na faculdade. Na verdade, eu já fazia teatro desde a adolescência, mas de forma mais amadora e passando para o profissional. Ainda na faculdade. Eu estava no 5º período de psicologia, decidi fazer teatro de uma forma mais profissionalizada. E eu fui fazer um curso de palhaço com o Alain Vigneault, que é um palhaço francês que veio aqui em Patinga dar uma oficina. E ele começou a aplicar umas técnicas, tá? Eu falei, cara, que é isso, velho? Você tá mexendo comigo? Eu falei, nossa... Aí um breve momento que nós tivemos lá de intervalo, eu cheguei e falei assim, Alain, ele fala um pouquinho em português. Eu falei, Alain, o que é isso, cara? Ele falou, olha, eu aplico aqui técnicas de clown, que é o palhaço, né? Eu aplico aqui técnicas de jogos teatrais, não sei o quê, e psicodrama. Eu falei, hã? Ele, mas você não está fazendo psicologia? Você não vê, você não viu? Não. Eu falei, cara, não, nunca vi. Não sei, é da psicologia? Ele falou assim, olha, também. Eu falei, tá. Aí me passou uma literatura, busquei na internet, achei, comecei a ler, falei, pô, esse negócio é legal. Porque eu já estava numa vibe de trabalhar 2 papéis. Meu papel de formação em psicólogo e o meu papel de formação em teatro. Então, casou. Só que eu fui desenvolvendo, fui fazendo mais teatro e tal, e ainda buscando leves conhecimentos em psicodrama, que aí, quando chegou o momento da TCC, eu decidi fazer uma pesquisa bibliográfica em psicodrama. E aí veio o primeiro embate. Porque quando lá na instituição, eu levei a minha temática, eu queria pesquisar a intervenção psicodramáticas com famílias de drogadictos, né? De pessoas com dependência química e os efeitos que isso poderia fazer. E aí foi quando eu tive o retorno, né, falando que não teria profissional para me orientar, né? E aí foi quando eu falei, eita, e agora? E aí me foi autorizado a fazer uma orientação fora, e com isso eu busquei, e eu lembro que quando eu fui apresentar meu TCC, que é um tempo de 15 minutos, 20 no máximo, ela é pública, né? Pode participar quem quiser.
A minha sala estava lotada. Eu falei, caraca, e as pessoas não costumam ir ver muito, né? E eu falei, caraca, que legal. E eu comecei a apresentar o trabalho e tal, e chegou o momento que eu finalizei, e aí a banca começou a me perguntar algumas coisas. Eu lembro que as perguntas vieram, e foi vindo, e foi vindo. E quando eu fui ver o tempo, já tinha passado quase 40 minutos. E eu falei, uai. Aí chegou uma hora que eu fiquei me sentindo limitado, eu falei, gente, olha, eu sou só um estudante, né? Eu sou só um leve interessado, curioso, não sou da área, então estou com medo de falar besteira daqui para frente. E aí foi quando finalizou tal, não. Mas aí foi onde começou tudo, assim, a minha busca. Porque eu comecei a procurar lugares para estudar e aprender, e eu não achei perto de mim, né? E eu comecei a perceber que não estaria perto de mim, estaria em lugares maiores, né, em capitais brasileiras, tal. E o lugar mais perto que eu descobri foi Belo Horizonte. E aí, partindo disso, no mestrado também tive esse encontro, né, de a gente vai tentar te orientar, mas não sei se a gente vai conseguir, mas vamos lá, vamos fazer. Então, é nesse sentido, assim. Então, eu complemento o que a Silvana fala, dessa dificuldade da gente encontrar nesses meios do fomento do saber, né, a falta disso. E meu primeiro processo de circulação com o psicodrama, assim que eu formei no nível 1, em 2015, foi ir nas faculdades, aqui na minha região. Eu fui mais ou menos umas 16 a 20 faculdades, levando palestra, oficina, momentos de vivência, entende? Eu circulei para falar assim, povo de Deus, existe psicodrama, entende? Então eu fiz esse movimento militante, ainda me encaro como militante psicodramático, mas eu vejo a importância. Claro que hoje tem melhorado muito, a USP tem, né, trabalhos de psicodrama, ainda tem algumas instituições que estão levando e fazendo. Aqui onde eu estou querendo promover uma disciplina em psicodrama. Então, assim, a gente precisa mobilizar para que mais pessoas conheçam o arcabouço teórico e de instrumentação que o psicodrama nos proporciona. É uma questão muito poderosa, né, da gente pensar isso, porque hoje a demanda é de intervenção, né? As nossas demandas de intervenção. Até hoje eu chego nos lugares, tem gente que fala assim, eu sei que você sabe fazer alguma coisa aqui. Mas por quê? Quando a pessoa chega para mim e faz esse movimento, ela me vê uma pessoa que tem repertório. Isso é maravilhoso. Entende? Então, quando a gente tem repertório teórico, prático, de ação, de intervenção, as pessoas almejam a sua participação de uma forma mais efetiva. Então, o psicodrama, na minha caminhada, é onde eu percebi e tem essa questão comigo hoje, mas não tenho problema nenhum de compartilhar. Tá sem som. Sem áudio, Silvana. Fazer uma pergunta bombástica e como pensando como aqueles que te conhecem, que você é uma pessoa falante muito despojado, me responda em poucas palavras para nós, defina em poucas palavras da onde surge o psicodrama, quem é esse teórico que você trouxe e o que é o psicodrama. Ok. Bom, o psicodrama é uma criação do médico psiquiatra Jacob Levy Moreno, que em Viena, na Áustria, ele começa as suas experimentações, começando com o teatro, né? Ele trabalhava com teatro nos jardins de Viena, na Áustria, com crianças. E depois disso, ele começa a trabalhar com mais teatro, de uma forma de trazer uma nova linguagem teatral. Na busca dele era isso. Mas quando ele estava experimentando essa linguagem teatral, que não teria roteiro, não teria diretor, né?
todo o trabalho seria espontâneo, a história seria surgida no momento, no aqui e agora. Ele percebeu, dentro de um caso que ele trabalhou, que o teatro ajudaria em processo de desenvolvimento relacional, né? Então, ele percebeu que o teatro era uma forma de tratar pessoas. Ele vai fazer medicina, naquela época, ali em 1920, mais ou menos, ele era estudante. O Freud já bombava, né, ali, né? Ele estudou na mesma universidade que Freud, e ele ainda estudante, ele já fazia esses movimentos de levar métodos de trabalho. E o mais interessante é que ele foi uma das primeiras pessoas que traz a terminologia psicoterapia de grupo, porque ele percebeu que daria para fazer intervenções terapêuticas em grupo. Tanto é que o primeiro grupo que ele trabalha é com prostitutas, né, na Áustria, lá em Viena, na Áustria. Então, isso chamou muita atenção, ele continuou produzindo, e com isso ele foi caminhando, percebendo que daria para colocar mais intervenções dentro do método, o método de ação, e com isso ele institucionalizou o psicodrama. E psicodrama é a técnica, deixar isso claro, né? A ciência que o Moreno instituiu como um todo chama socionomia, tá? Então, assim, a socionomia, que é o estudo de grupos, de indivíduos e tal, é essa máxima que ele trabalhou a vida inteira. O psicodrama é um método de intervenção, que aí ele vai trabalhar com a pessoa ou o grupo, situações, às vezes, de cunho pessoal, né, de histórias de vida, como de situações sociais. Então, o psicodrama ele é a junção de dois termos, psique e drama. Psique é alma e drama é ação em grego. Então, é ação da alma ou alma é ação. E deixar claro que alma não é espírito, né? Que as pessoas misturam isso, né? A alma é a nossa composição subjetiva, que envolve nossas emoções, sentimentos, cognição, memórias e tudo mais. Tudo que nos envolve nessa parte subjetiva. E o espírito é uma outra composição do homem. Então, assim, o psicodrama, para mim, é uma das intervenções mais pragmáticas, como também mais potentes, em termos de atuar com pessoas e grupos. Tanto é que a sua origem parte desse lugar, né? Dessa experimentação com pessoas e grupos. Então, ela é totalmente genuína, né, no trato com pessoas, tá? Então, para mim, se resumiria assim. E por que é o teatro da vida, no meu ver, e também acredito que do Moreno? Porque a gente vai tratar situações de vida, né? A gente, às vezes, ouve o termo teatro, a gente, às vezes, se assusta, né? Às vezes, a gente se resiste, né? Fica resistente, não, teatro. Porque sempre a composição da palavra teatro é exposição, é ridicularidade. E isso é uma grande falácia, porque isso não é verdade. Se vocês prepararem para pensar, a arte humana que nós mais usamos em toda a nossa história é o teatro. Porque se a gente executa papéis, e cada papel que a gente executa é uma formatação de persona, ou uma máscara que a gente usa, e a gente atua no real, no social, então essa forma de fazer, de se posicionar, seria um grande teatro. Entende? Então, para mim, é o teatro da vida, porque a gente vai trabalhar a vida na ação dramática, ou seja, no como se fosse. E isso tem resultantes
incríveis, assim. Eu sou meio suspeito de falar. Vamos ver aqui as pessoas que estão com a gente nesse momento. Ó, A Tereza, ela me disse que não pôde entrar porque ficou com um problema no celular. É uma nossa colega de bancada, viu, Davidson? ah, legal, a Tereza. Depois, a Vera Lúcia está com a gente, a Terezinha Rigg. Mas eu tenho o que quero passar para você é o que nos diz a Adriana Peter. Disse aqui em Porto Alegre, o nosso querido doutor Heverton Edson Maia tem uma cadeira aqui na Faculdade do Rio Grande do Sul que se chama Cinepsiquiatria. Nasceu Uhum. ele notando um paciente depois de ter visto um filme e por ter notado sua reação ao filme. E depois ela pergunta, é, se você não trabalha somente com teatro ou também com cinema, com filme? Ah, sim. Hoje tem o psicodrama hoje, ele tem muitas vertentes, né? Tanto que o Moreno ele deixou o psicodrama extremamente acessível e porém aberto, né? Para que as novas gerações pudessem sempre estar desenvolvendo a metodologia do psicodrama. Eu tive o prazer de conhecer o Amato, que trabalha com cinedrama, né? Ele pega histórias de cinema e aí as pessoas entram nessas histórias e ali ela vai desenvolvendo as histórias delas a partir dessas cenas. Então, o psicodrama, na verdade, eu poderia fazer numa cena de teatro, numa cena de cinema, num clipe musical, né? É, exposições de artes plásticas, entende? A verdade, o psicodrama, além do método, virou uma linguagem de intervenção. Então, é possível adaptar o psicodrama, usando como essência de intervenção, em outros eventuais momentos que você percebe que dá para ser aplicado com pessoas, entende? Então, desde o teatro, a música, a literatura, eu estou com um projeto para querer apresentar para uma grande empresa de livros, que é o psicodrama dentro do ambiente de leitura. Olha só. Então, você imagina se a gente montasse tipo um clube do livro, né? E escolhesse um livro e a gente dramatizasse aquele livro trazendo para o real. Isso é psicodrama, sabe? Então, o psicodrama dá para intervir em várias categorias da essência humana, assim, das produções humanas. Isso é bem possível, sim. Tá muito, muito, muito interessante. Quer dizer, a base teórica te dá a chance de ir para vários campos, né? Exatamente. Teatro, cinema, a própria vida. A própria Eu, vida. não é? Eu já apliquei psicodrama. Ah, existe uma pessoa em São Paulo, esqueci o nome dela agora. Ela trabalha bibliodrama. O que é bibliodrama? Ela pega as histórias da Bíblia num grupo dentro da comunidade religiosa dela, e toda semana elas pegam uma história da Bíblia e traz uma cena para trazer uma reflexão da vida cotidiana de cada mulher, que é um grupo de mulheres, de cada mulher que participa ali. Então, assim, as possibilidades são imensas, né? São imensas. E o legal é que o psicodrama te dá muito repertório para você trabalhar e intervir. Esse que é o legal do psicodrama. A Teresa Ardito está dizendo que na dissertação ela usou incidentes críticos e diz que os adolescentes liam um texto e depois o grupo comentava.
juntava com as vivências, fazia algumas relações com o dia a dia, né? Isso é interessante. Isso fica muito amplo, não é, Davidson? É muito amplo. E é tão amplo que às vezes a gente está fazendo e não sabe o que está fazendo. Eu tenho a minha trupe aqui, por exemplo, não são psicólogos. Uma é engenheira e o outro é sistema de informação. Porque o psicodrama também, ele não existe só para os psicólogos e psiquiatras, né? Ele tem a vertente dele terapêutica, clínica, vamos falar assim, mas tem a vertente socioeducacional, que pessoas que trabalham com pessoas de qualquer área do conhecimento pode usar o psicodrama, tá? Mas dentro de um viés socioeducacional. E aí, eles estão aprendendo agora como entender, né, a teoria, a dinâmica, tudo mais. Eles ficam assim, Davidson, fulano de tal fez, aquilo é psicodrama. Aí eu falo assim, né? Mas por quê? Porque a pessoa às vezes faz por espontaneidade, talvez até, faz por vontade, e aí, mas não tem esse embasamento de conhecimento que já existe há muito tempo, né? O psicodrama em 2021 fez 100 anos, né? Desde do anúncio do Moreno do psicodrama ao mundo, né? Então, 2021 fez 100 anos, e com isso, muita gente usa, e outras abordagens teóricas e terapêuticas também usam psicodrama, aí muda o nome lá, põe outro nome lá, só para disfarçar, né? E fala que aquilo lá é daquela abordagem. Só que, na verdade, não, né? O psicodrama, ele tem um lugar de começo, porém, se a gente pega também dali para trás outros que fizeram um monte de coisa, vai ver que o Moreno foi influenciado por uma história da humanidade de teatro grego, de várias outras vertentes, né, que existia antecessor a ele, e ele foi vinculando e criou esse método, e certamente vai surgir outros e outros e outros. Então, isso é bem interessante nesse sentido. Inclusive, Davidson, no socioeducacional, como você colocou, a partir da formação que nós conseguimos acessar no psicodrama socioeducacional, que foi o que eu fiz, e estou agora no nível 2 e indo para o nível 3, ai, que felicidade, que alegria. A gente percebe assim que não, o psicodrama é uma teoria muito ampla para inúmeras vertentes. E dá para fazer o psicodrama sem utilizar todas as técnicas. Você pode usar um sociodrama, fazer algo que leve as pessoas a sentir emoções da própria vida, sem falar do outro, olhando para alguma situação e percebendo qual é o seu papel social. Por exemplo, quando fiz o mestrado, eu falei do psicodrama pedagógico, trabalhei com crianças, onde eu atendi essas crianças que eram indicadas para esse projeto social, eu era voluntária, crianças com dificuldades escolares, com queixas escolares, queixas. Eles usavam esse nome queixa, não era nem dificuldade, nem nada, era queixa. Queixa escolar. E, dentre elas, a questão da não aprendizagem, entre outras, o comportamento. O que foi que trabalhamos no começo? Os papéis que nós temos na vida. Com criança, eu levava uma história, contava uma história para eles. Claro que o profissional, que quando você desenvolve a habilidade e a competência de compreender o método, de compreender essa teoria e onde ela pode ser aplicada, você vai utilizar uma história que vai trazer aquilo que provavelmente você está imaginando que pode acessar aquilo que precisa fazer uma emergir ali, precisa fazer uma catarse, relacionar um movimento, uma ação no grupo. E eu levava histórias
que eu pensava assim, bom, vou levar essa história e contar para ver o que é que vai surgir, porque nós não temos uma resposta quando colocamos uma história, o que é que vai acontecer? Como eu posso saber o que o outro vai me trazer a partir daquilo que eu apresentei? Mas foi muito bom. Então, eu li histórias. Contos, histórias boas, outras nem tanto, histórias um pouco também sem um final feliz, e acessei essas crianças dessa forma, mas foi sensacional. Eu não usava todas as etapas, eu usava, mas não assim daquela forma assim engessada que a gente precisa usar na escola passando a disciplina. Utilizava o acesso do que eles sabiam fazer e eles sabiam fazer, mas tinham outras situações emocionais ou pessoais da própria vida que não permitiam que eles demonstrassem nas escolas a capacidade brilhante que eles tinham. Foi muito bom. Psicodrama pedagógico. E depois do psicodrama, olha, eu confesso para vocês, para os queridos e queridas convidados que estão aí, para Socorro, para você, Davidson, que a partir do psicodrama eu também me tornei uma outra pessoa. Eu comecei a pensar muito mais como é que eu ia trabalhar algumas teorias e fazer com que essas pessoas pudessem entrar nesses papéis. Por exemplo, eu dou aula no curso de pedagogia para formar o professor. Qual é a medida que eu estou fazendo, em que medida o que eu trago está acessando o papel do futuro? Só a teoria? Então, eu também levava isso que a Tereza colocou. A história, eu trazia alguns livros, dividia em capítulos. Olha, quantos grupos tem na sala? São 80 alunos? Então, eu quero 10 grupos com 8, ou 9, pode ser, não tem problema. E cada um vai me apresentar um capítulo, mas eu não quero que vocês venham aqui dizer o seu entendimento do capítulo. Eu quero que vocês me apresentem na ação do que se trata, o que é que esse autor queria dizer. Olha, mas foi muito bom. É Sempre foi bom. maravilhoso. Eu Eu concordo fico com feliz você. de compartilhar. Eu queria só contribuir, igual uma colega que está participando do chat aí, a Adriana, falou: Loredana Virginia é uma que faz o Beltrame em São Paulo. Sim, bacana. Eu não sabia que estava fazendo uma tentativa de psicodrama. Legal. Mas, assim, só queria contribuir com a Silvana nessa fala de intervenções, que eu percebo uma coisa, é o seguinte: a gente está numa vibe, eu não sei se isso é questões das tecnologias ou das momentos midiáticos que a gente tem vivenciado, né? Isso em todas as instâncias, dentro da arte, da cultura, do entretenimento, né? Das formas que existem aí para a gente poder consumir. Mas eu falo muito isso com as pessoas que eu atuo, como também nas universidades e onde eu vou, que é o seguinte: é é como se esperasse nas intervenções, como a Silvana trouxe bem aí, uma coisa extremamente fantástica. Quando eu falo fantástica, é nível Cirque du Soleil. Sabe umas coisas assim? É como Socorro. Você está fazendo aqui o seu programa, agora é o programa 78, né? É como se tivesse que fazer 78 vezes coisas assim, mirabolantes, como se isso aqui não fosse suficiente, né? E esse é um grande problema, porque a transformação ou a intervenção, ela é no micro, ela é cirúrgica, ela é no átomo, ela é no átomo, entendem? Ela não é eu vou fazer para atingir toda o estado do Rio Grande do Sul, todo, entendeu? É micro. Então, essa sede que eu tenho por fazer, mas ao mesmo tempo é a compreensão da sede do outro de querer algo, que traz essa junção e que, por vezes, algo tão minúsculo
pode gerar efeitos tão profundos. Dito isso, eu compartilho com todos vocês aqui uma performance que eu criei a partir das minhas angústias, performance psicoartística, que eu troco só a dor por um abraço. Entende? Que é uma performance que eu faço no meio público, eu me caracterizo, eu ponho um figurino bem teatral, eu tenho uma placa de espumada com uma outra arte em espuma escrito troco sua dor por um abraço. E é uma ação de troca, no qual eu fico parado, eu não fico pedindo ninguém para vir, eu não fico falando verbalmente, eu fico parado, e a mensagem na placa, as pessoas vão estranhando, obviamente, né? E aí, eu falo para vocês uma boa, eu já devo ter feito isso umas 70 vezes. Vou usar o nosso hashtag hoje, hashtag 78, 78 vezes. E nunca saí de uma intervenção sem dar, no mínimo, uns 40 abraços. Entende? E eu sou um cara estranho. Eu estou ali disponível, eu sou estranho, eu não conheço todo mundo, e as pessoas se aproximam espontaneamente. E vai fazendo fila. E dá fila. E as pessoas falam da dor da alma deles, e a troca deles me darem a dor da alma, eu dou o meu abraço. Porque eu sou grande, eu tenho 1,85 m. Meu abraço de urso. E com isso, é uma troca. Entende? Tem um preço relacional ali. Entende? Adem, mas se a pessoa não quiser falar da dor, você dá o abraço, eu tenho total tranquilidade de falar não. Total tranquilidade de falar não. Porque é uma troca. Tem empenho dos dois lados. Tem o seu empenho de falar, como tem o meu empenho de me doar fisicamente para um acolhimento. Então, a proposta é uma troca. Tem preço de ação. Então, já teve muitas situações assim, que a pessoa... E o mais interessante, tem gente que vem de braços abertos olhando para o lado. Entende? E quando chega frente a mim e eu fico parado olhando para a pessoa... Às vezes ela fica assim, mas vai me dar um abraço, não? Eu falei assim, você não olhou para mim até agora. Eu estou aqui. E por que você está olhando para lá? Eu estou lá? Aí eu abaixo os braços da pessoa, olho para ela e falo, qual que é a sua dor? E aí a pessoa para, reflete, pensa, aí toca, aí ela fala, às vezes fala, às vezes não. Eu falo, quer trocar essa dor por um abraço? Aí na hora que eu abraço, eu falo no ouvido dela assim, eu tô aqui, eu não tô lá. E essa fala que eu remeto é de um monte de papel que ela vive, que ela precisa olhar para lá. E ela não olha. Entendem? Então, isso que eu falo que é cirúrgico, que é micro para o macro, que é do átomo para o universo. Entende? E eu acho que isso que as pessoas às vezes estão perdendo, assim. Eu fico muito sentido, isso é um desabafo que eu faço aqui a todos, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma intervenção na rua, até artisticamente, e as pessoas não consomem, não parem para consumir. Porque ele está fazendo ali uma ação micro. Aquilo ali que está fazendo que muda o mundo. Entende? É aquilo ali que gera efeito na humanidade, na sociedade. Eu acho que a gente perde quando a gente não reconhece e valoriza a oportunidade que aquilo nos dá, de crescimento, de parar depois de um dia louco, né? Uma coisa que eu parei de falar, que serve de dica para todo mundo aí. Eu não... tem gente que fala assim, não, você faz muita coisa, né? Você deve estar na correria. Eu falo, cara, correr cansa. Eu não corro, não. Eu vivo. Então, eu fico na viveria. Eu vivo pra caramba.
Eu vivo demais. Onde eu tô, eu vivo. Igual eu tô aqui com vocês aqui agora, eu tô aqui, tô presente, tô vivendo. Aí daqui a pouco eu tenho que dar aula, eu tô lá. Sabe? Levo os efeitos daqui, mas quando eu chego lá, eu jogo lá. E assim eu vou vivendo. E quando eu tenho a oportunidade de parar e refletir e consumir ou sentir, eu paro. Eu paro. Então, assim, o psicodrama, ele dá essas reflexões profundas, e como a Silvana falou bem, né, da sua experiência, de mudar a sua concepção de vida, sua forma de olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar os trabalhos, valorizar os trabalhos, porque as pessoas às vezes ficam, igual eu falei, espera coisas grandiosas, isso até nível estético, então tem que ter ornamentação. Eu falo, que ornamentação nada, tem eu. Ornamentação o quê? Eu sou a grande ornamentação, eu sou a grande construção desse universo. Como o outro também é uma grande construção do universo, como toda a comunidade é a grande construção do universo. Então, é nesse sentido que eu coloco, que às vezes a pessoa está ali naquela ação, sendo ela qual for, tá, gente? Solidária, voluntária ou não, mas ela está se empenhando para algo. Então, acho que isso que falta, esse reconhecimento de todos nós perante as ações, e principalmente no meio acadêmico com o psicodrama. Tem uma galera participando, é bacana, né? Sim. Eu já apaixonada ali. Você sabe, eu não havia pensado antes nessa coisa que você fala aí, de a gente imaginar, de a gente entender o quanto que o outro faz, seja em que momento seja. É porque, Socorro, o Não havia entendimento... pensado nisso nunca na minha vida, eu acho. Sabe por quê, Socorro? O entendimento é, não, você faz isso aí? Também faço. Aí você fala, troca. Aí você tenta inverter o papel, troca, vai lá. Não faz. Porque ela não é você, entende? E se ela fazer, ela vai fazer sendo ela, do jeito dela, da forma dela. Então, é outra história, né? É outra ação. É outra ação, é outra forma. Agora, quando pessoas se unem para fazer, aí fica legal, fica bem bacana. É uma grande festa, a confraternização, né? E eu acho que isso que é o mais importante do que a gente se fragmentar em prol de, achei que ele bobo, achei que ele assim. Eu falo, é uma pena. Uma pena você estar tão dura com a realidade, né? Porque o que salva a gente é a arte. A arte que é a grande essência do ser humano, e sem essa capacidade criativa que nós temos, nós teríamos sucumbido há muito tempo. Há muito tempo. Entende? Então, a gente teve uma experiência online na pandemia, que na minha vontade de fazer psicodrama, mesmo online, eu criei o Psicodrama Público Online, em 2020, a gente fazia, onde eu conheci a Silvana, a gente fazia todos os domingos, às 21 horas, a gente concorria com o Fantástico. E aí nós fizemos 40 ações em 2020. Foram 40 domingos, e cada encontro uma coisa nova, diferente, a gente junto. E uma máxima que eu quero colocar a todos é o seguinte: a gente tem esse anseio para acabar tudo bem, tudo maravilhoso, né? Tudo gostoso. Só que nem sempre terminava bem, né? Isso é parte das interações humanas, né? Isso é parte das nossas conectividades. Então, às vezes, terminava pesado, denso, e certamente todo mundo crescia e refletia muito depois. Então, isso é a realidade. É trazer a fantasia para a realidade e vice-versa, e a gente juntos, né, produzir uma nova realidade, dar novas respostas,
né? Porque certamente depois disso vai virar, sabe o quê? Socorro. Vai virar tolerância, vai virar respeito, vai virar gentileza, vai virar autonomia, protagonismo, responsabilidade, que é o essencial da vida, né? Que a gente precisa ter, né? Afeto, amor, compreensão, botar para fora algumas tristezas, algumas raivas. É isso. Aí as pessoas acham assim, ah, não, mas vocês estão brincando. Não, não estou brincando. Eu estou usando a brincadeira para evoluir. Se as crianças desenvolvem brincando, por que nós não? Essa é a questão. E falo mais só para fechar. A vida está chata e doente. Chata porque nós não consumimos arte como deveríamos consumir. E a arte que nos dão é extremamente regurgitada de outros. E está doente porque a gente não tem buscado mesmo tratar o essencial, que é a nossa alma. Então, para mim, está faltando arte e saúde mental e emocional. Olha, eu preciso, antes do comentário que está muito lindo o nosso chat aqui, precisa falar sobre ele, mas antes disso eu quero fazer um comentário, Davidson. Diga. Socorro e todos que estão nos ouvindo. Para a gente fazer uma modificação, seja qual for ela na nossa vida, para você ter uma ação para alguma coisa, é preciso coragem. Muita. Nós costumamos falar muito dos medos, mas acessar a coragem, porque o que você traz, por exemplo, o lúdico, que bacana o que você falou agora, porque, veja, se dentro da pedagogia mesmo, no estudo da pedagogia, da psicopedagogia, onde você vai trabalhar a reaprendizagem, que é muito mais difícil do que a aprendizagem, porque a criança, quando vai para a escola, ela não sabe que ela vai ter alguma dificuldade para aprender. E quando ela está na escola, que surge essa dificuldade, ela transforma aquilo que ela tinha de espontâneo em receio. A partir daí, para ela reaprender ou aprender de verdade, ela vai ter a reaprendizagem e o medo, certo? Mas tem que ter uma coragem para assumir isso. E professores, assim, sofrem bastante com isso, porque é uma frustração quando nós não atingimos o público da forma que gostaríamos, né? Mas o que eu queria dizer para você é isso. Nossa, que bacana pensar no lúdico, porque o adulto perde. O que Moreno sempre trata em vários assuntos que ele aborda é sobre a espontaneidade e a forma de trabalhar isso, né? O grande laboratório onde é a educação infantil, sim, porque lá a criança ela é espontânea, ela não tem medo, ela vai falar, porque ela não tem a consciência do que pode ter consequência ou não ter consequência. E o lúdico, ele é um acesso que ele produz assim alegria, serotonina, motivação, ação, coragem, libertação, liberdade. E às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, eu vou contar assim, isso rapidinho, porque faz sentido. Eu tive um pequeno embate, né? Não foi nenhum embate, mas foi um ruído com uma pessoa de um outro curso numa ocasião em que eu fui fazer um trabalho, era oficina de jogos e brincadeiras. Gente, elas estavam apresentando jogos e brincadeiras onde você poderia levar para qualquer pessoa, inclusive num EJA, onde as pessoas não tinham ainda a possibilidade de ter escrito o próprio nome ou de fazer uma leitura, porque elas não tinham tido acesso àquilo. Você não pode levar isso como uma brincadeira só de risos. É doloroso, mas para você ter coragem de ir para o EJA, você precisa ter a coragem e assim, a vontade. O outro tem que dar assim, uma mão para você e dizer, vem, não tem problema que você não sabe isso. Uai, você viveu tantos anos sem a leitura, você é muito melhor do que eu, que tenho aqui o letramento e estou tentando te ensinar alguma coisa. Eu tenho muito que aprender com a pessoa que não sabe ler e escrever, talvez. Bom, essa pessoa, quando eu vou adentrar o espaço que íamos usar,
Ele falou, mas é uma delícia a pedagogia, né? Jogos e brincadeiras. No meu curso X, que eu não vou dizer porque não são todos os profissionais que têm esse mesmo pensamento, seria ótimo que introduzisse. Olha, não tive dúvidas. Eu disse para ele: olha, inclusive, te convido a participar. Porque no seu curso está faltando entender a teoria filosófica dos jogos e da brincadeira, porque tem filosofias inteiras demonstrando que o humano, ele deixa de ser humano quando ele não é espontâneo, quando ele não traz a alegria, a felicidade, o riso, sabe, a junção com o grupo, ouvir o outro e não desrespeitar. Falei, você está convidado, eu penso que você vai ter uma contribuição para o seu grupo, que a pedagogia te trouxe, inclusive aproveitando. Eu acho que lá na sua infância não tinha alguém que te trouxe a ludicidade com alegria, né? Aprende na vida adulta. Pedagogia está aqui para isso. Mas, gente, eu fui grosseirinha um pouquinho, porque, na verdade, o que ele falou para as alunas que estavam ali ouvindo? Jogos e brincadeiras? Quer dizer, se você não deu certo em nada, vai fazer pedagogia? Entender sobre isso. Veja, na pedagogia a gente aprende os jogos e brincadeiras, na psicopedagogia, a intenção e as ações, na psicologia, as metodologias para trabalhar terapias. O psiquiatra leva também uma parte disso para o outro. Então, o psicodrama, ele é uma grandeza, e quando eu valorizo o que o outro trouxe, e o conhecimento, seja em qual área for, eu preciso primeiro ouvir, entender, para depois dizer, isso aí não serve. Porque a alegria ela vai servir sempre, o riso, a brincadeira, e não é uma menos-valia, ou não estou minimizando e nem fragilizando. Ao contrário, eu estou demonstrando que quanto mais você acessar o arcabouço filosófico de produção, de espontaneidade nos sujeitos, nós teremos pessoas mais felizes, mais saudáveis e com coragem. Gente, é isso. Fico assim muito emocionada quando lembro desse dia e ouvindo você falar, porque na grandeza do que o Daverson faz, se assim, eu sigo o Daverson nas redes sociais e só lembrando um pouquinho da época da pandemia, onde nós nos conhecemos, porque, Socorro e grupo todo que estiver nos ouvindo, eu não conheço o Daverson pessoalmente. É verdade. Vamos nos conhecer em Floripa. Mas o Daverson, ele fez intervenções como psicólogo para uma pessoa que estava muito adoecida e que na pandemia teve um grave problema pessoal na própria vida, minha amiga há muitos anos, e que esse problema ele foi uma construção já do que tudo que ela viveu na vida dela, né? Então, o Daverson atendeu essa pessoa na pandemia. Então, veja, o quanto a pandemia ela trouxe para nós uma coragem de acessar coisas que não eram faladas no dia a dia e no pessoal. E como que eu ia encontrar alguém do leste mineiro, no Vale do Aço, para falar? E tanta gente, eu conheci tanta gente, e foi dentro da pandemia. A pandemia ela teve um lado muito perverso da desigualdade e do não acesso, porque só poderia fazer esses acessos as pessoas que, de alguma forma, conseguiam se encontrar online. E, para isso, eu precisava de uma internet, de uma rede, de um lugar. Cada um de nós não estávamos no mesmo barco jamais, estávamos na mesma tempestade. Cada um no seu barquinho, mas a gente conseguiu acesso. Então, olha, finalizando, porque é um assunto que eu falaria até uma vida inteira, viu? Porque eu gosto de falar, e das coisas que fizeram bem para mim, eu gosto assim muito de falar muito, e em sala de aula eu pude esbanjar o quanto o psicodrama era necessário, e até de colegas de trabalho, assim, de colegas que não sabiam direito o que era. Nossa, eu tenho uma amiga que eu amo e que ela fala, gente, se eu ouço a palavra psicodrama,
porque eu sofri bastante no meu mestrado. Então, essa minha amiga que era lá do mestrado, ela dizia: quando eu ouço psicodrama, eu digo, Silvana, é tua cara, porque você tem a coragem de chegar aqui. Eu não conhecia ninguém, as pessoas, e assim, gente que chegava para fazer mestrado, e nos primeiros dias de aula, elas falavam, colegas, eu também estava fazendo mestrado, falavam, ai, gente, eu estou com tanto medo. Eu falava, olha, mas vai dar certo, vem aqui, olha, é difícil, mas colabora, se tiver alguma dúvida, você pergunta. E aí me perguntava, você conhece aquela pessoa? Eu falava, não. Eu vi hoje pela primeira vez na aula. Mas, enfim, essa pessoa, ela está tão preocupada como eu quando entrou nesse mesmo território. Então, ela falava, eu ouço psicodrama e falo, Silvana, é tua cara, porque você tem coragem para falar com gente que você nunca viu na tua vida. Sim, mas não é porque eu sou boa, é porque eu aprendi com isso. Melhorou a minha forma de enxergar o mundo e a mim mesma, as minhas limitações, aquilo que é frágil em mim, porque eu tenho um monte de fragilidade, assim como muita gente tem, mas eu também tenho vários acertos, tá, gente? Eu amo o que eu faço, eu amo mesmo. O meu papel de professora é um dos que eu mais amo na vida, e o psicodrama, ele me deu ele fidelizou para mim esse papel. Legal. Eu queria Muito só bom. resumir toda a explicação da Silvana com a fala do próprio Moreno, quando, depois dele morrer, né, ele pediu para colocar na sua lápide, né, isso está escrito na sua lápide, né, isso está escrito assim, ó, aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria, a alegria. Então, atuar com psicodrama é atuar com alegria, né? E atuar com alegria não quer dizer que a gente vai atuar somente alegres ou somente em prol de um estado de alegria. Pelo contrário, a gente trabalha, eu particularmente na clínica, eu pego situações muito densas e pesadas, assim. E nem sempre acaba sorridente, feliz, alegre. Né? Às vezes a gente acaba chorando, triste, com raiva. Então, isso é parte, né? Eu só queria falar para o pessoal que eu estou compartilhando o link do meu Instagram e do meu canal do YouTube aí nos comentários, para quem quiser depois seguir, né? Para as pessoas verem aí as minhas produções, o que mais quiser mandar de mensagem. Aí. Muito bom. Aqui as pessoas continuam nos prestigiando, participando, Muito né? bacana. Precisamos dessa alegria que o Moreno nos fala, porque às vezes não é tão fácil você transformar os momentos da vida, que na maioria das vezes não são tão, né, assim, pintados com tintas maravilhosas, né? E transformar isto nesse modo de vida mais organizado, mais simples, mais tranquilo, mais feliz. E para a pessoa fazer isso, precisa conhecer um pouco mais mesmo, né? Quando a gente trabalha com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, que é um tormento você não aprender aquilo que está sendo ensinado, que a maioria aprendeu e você não aprendeu. E agora, o que é que eu faço? E como eu faço? Como que eu saio deste imbróglio? Né? Porque esse foi o meu campo no doutorado, sendo que eu parti para o viés da avaliação. Quer dizer, como que a avaliação contribui para isto? Para que as pessoas se sintam à margem e para que as pessoas tenham essa dificuldade de ultrapassar essas barreiras que, do ponto de vista da gente, são muito simples, mas do ponto de vista de cada um aluno não é nada simples. É muito, muito, muito elaborado, muito difícil, muito... É uma muralha, né? Uma muralha que aparece na frente dos alunos. Então, acredito que nós poderíamos fazer alguma coisa muito mais importante dentro das escolas,
nesse sentido de você entender essa questão das dificuldades de aprender. E aqui eu estou pensando em aprender matemática, mas eu estou pensando em aprender a viver, né? Todas as aprendizagens. E por que eu falo em matemática? Porque eu acho a matemática uma coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas não gostam e depois a gente fica ainda dizendo que inteligente é quem aprendeu matemática, mas que matemática que a gente aprendeu? Isso é uma outra questão que precisa ser posta, mas que a gente no outro momento, no outro programa. Então, o que eu entendo é exatamente isso. As dificuldades estão aí, com as crianças, com os mais crescidinhos, com os adolescentes e com a gente também. E o que é que a gente pode fazer nessas nossas relações que são tão conturbadas para dar um salto de qualidade? O que é isso? Como podemos fazer isto? E vem agora a questão dessa base científica, técnica. Não é para todo mundo. É preciso saber fazer isso. É preciso adentrar nas ideias dos autores e transformar essas ideias numa prática. E agora? Como vamos fazer? Né? Eu acho que... Fala. Eu vejo, Socorro, assim... Eu vou falar da minha realidade aqui, né? Do meu contexto aqui. Aqui o Vale do Aço é considerada a segunda metrópole de Minas, né? É a junção de 4 grandes cidades. A gente só perde, né, para a capital de Belo Horizonte, né, que é a grande BH. E aqui dizem que aqui tem quase 400 mil pessoas, uma coisa assim. E uma coisa que eu percebo aqui no meu dia a dia é uma espera, né? Eu percebo uma espera do outro por alguma coisa, sabe? Uma espera assim, tipo assim, vai surgir algo muito fantástico, assim, vai surgir uma ação, uma intervenção, um trabalho, sei lá, uma nova religião, um novo lugar, alguma coisa assim, né? E eu fico pensando assim, eu acredito, como você disse muito bem, Socorro, que talvez o psicodrama não é para aquela pessoa, mas para não ser para ela, ela precisa no mínimo vivenciar, entende? Do que somente fazer leituras equivocadas de quando vê a palavra psicodrama, ou de quando vê alguns vídeos, ou eu penso que a pessoa tem que vivenciar. Eu, particularmente, eu vivenciei algumas propostas terapêuticas que hoje eu falo tranquilamente, com muita propriedade, que aquilo não é para mim. Entende? Então, eu percebo esse lugar, assim. Eu penso que as pessoas, ela precisa promover um encontro, né? Acessar o que existe. Querendo ou não, pessoas em volta dela ou perto dela já vivenciaram e estão falando sobre isso, né? Não o psicodrama em si, mas em qualquer outra outra área. abrangência terapêutica que pode surgir, né? Então, assim, eu percebo esse meandro acontecendo com a gente, né? Então, já tem então uma certa resistência muito forte, muito limitante daquele para poder vivenciar. E quando eu falo vivenciar, é se permitir ir de coração aberto. Então, por exemplo, poxa, decidi fazer acupuntura, uma sessão de acupuntura. Estou pegando outra coisa. Isso. Cara, você decidiu espontaneamente, você vai.
Vai de coração aberto. Vamos ver se é isso mesmo. Se não for, tudo bem. Você viu que não é, né? É igual a massagem, os chakras, a constelação familiar. Entende? Tem muita coisa. Entende? Mas se você sente a necessidade de encontrar algo, a busca ela não pode acabar. Até que você ache, né? Então, como é que pessoas que ficaram uma vida inteira, às vezes, fazendo uma certa prática, e depois disso mudou totalmente e foi para outra, está muito bem, muito feliz ali. É porque ela se encontrou, mesmo depois de tanto tempo. E que está sendo saudável. Está sendo saudável. Então, eu percebo uma máxima, pelo menos aqui na minha localidade, dessa coisa assim. Às vezes eu falo assim, pô, desde do psicodrama, pô, já ouvi falar desse psicodrama, tal, pô, parece que é bacana, né? Eu falo, cara, tal. Aí eu falo assim, e que dia que você vai lá, cara? Aí começa, nossa, velho, mas aí não fala a disponibilidade, não. Só fala que nunca pode, que nunca dá. E aí eu fico assim, gente, então vai continuar na angústia, no vazio, sabe, na procura, e às vezes está ali disponível para você. E eu sinto isso, Socorro, nas minhas performances, que eu fico às vezes, por exemplo, no shopping agora eu troquei dor por flor. Foi bem bonito. Eu faço as evoluções, eu troco só a dor. Que a no Janeiro Branco eu ganhei do shopping buquês de flor brancas, de verdade, e eu circular pelo shopping com a placa, troco sua dor por uma flor, e eu ficava vendo de longe, assim, na Praça de Libertação, pessoas fazendo aqueles movimentos assim, vou ou não vou, sabe? Você percebe, eu percebo, eu sinto aqueles ensaios espontâneos de ir ou não ir, que aí falta, às vezes, o que a Silvana falou, dessa coragem, né? De levantar e vai. Você já está pensando em trocar essa dor e você vai levar uma flor. Quem, no seu ano, 365 dias, você parou para falar da sua dor e na troca ganhou uma flor, pessoa? Quando isso aconteceu na sua vida? Então eu percebo isso, essa vontade do encontro, da conexão, só que fica esperando, às vezes, uma coisa muito assim, imantada, né? Como fosse um imã, né? Só que a gente esquece que o movimento ele é de dentro para fora, né? Ele é intrínseco. É você que tem que se perceber nesse movimento do ir, sabe? Então, é esse o sentido que eu vejo, assim, complementando o que você trouxe aí, desse aprendizado, de tudo mais. Entende? Olha, quero fazer alguns comentários aqui. O assunto é tão interessante que cada momento que nós falamos dá uma outra vertente para começar um outro diálogo. Mas nós sempre vamos abordar as questões da coragem e da ação. Percebe como é interessante? Eu tenho um comentário aqui que eu queria fazer de uma pessoa aqui do chat, que ela Catherine, que ela fala do abraço que você falou lá atrás, olhando de lado, que ela diz para ela o abraço é terapêutico, porque é uma das melhores formas de afeto. Então, você agora comentando que como assim você troca um abraço por uma flor? Mas para fazer essa troca, não é lúdico, fica num ambiente espontâneo, mas do outro lado exige um respeito gigante e uma coragem que às vezes a gente nem sabe se tem, de falar com o estranho, de falar alguma coisa, ou de ter um movimento que ele pode me expor de tal forma que eu posso, só de eu ir até o outro, chorar. Depende do que eu estou sentindo, eu vou começar a chorar e não vou controlar. Como também eu posso, sei lá, de repente,
fica tão movida com aquilo que eu falo, nossa, eu quero que você me dá o seu endereço, me dá o seu telefone, eu quero falar com você de novo, não pode ser só agora, e invadir um espaço que ainda não está me sendo dado. Percebe como é bacana a gente falar, o abraço é terapêutico, a fala também. O abraço, ele é uma forma de acolhimento tão, tão importante, né? E aqui, nosso pessoal parabenizando, Kátia e todos aí que estão falando. Olha, a gente agradece muito essas pessoas terem vindo, porque às vezes nós não. Achei lindo o que a Socorro falou, que é uma grande coragem. A Socorro, no começo, falou. Nossa, porque a Socorro é uma doutora em avaliação, ela é um nome. Assim, e não quero falar isso para agradar a Socorro, mas para comentar. Aí, ação. Tá vendo? Para comentar, Socorro, que lá, quando trabalhamos juntas, você, quando precisava falar de avaliação, era de você que nós falávamos, e você que traria. Então, a Socorro falou, eu nunca tinha ouvido falar, e tem que ter coragem para dizer que uma doutora, uma pós-doutora, ela não sabia, não tinha falado sobre isso. É uma espontaneidade o que você trouxe, mas é uma coragem. E é tão importante, né? Falarmos, às vezes, algo que é tão pequenininho, é enorme. Olha aí, 365 dias e surge alguém de um lugar que a gente não sabia para dizer que troca um abraço por uma dor. Uma dor. Gente, olha, as pessoas participando, muitíssimo obrigada. É uma arte que eu ainda vou continuar persistindo. Eu não estou conseguindo falar no chat, mas olha, é maravilhoso todos os comentários e estamos gratíssimos. Não, só queria complementar a Silvana o seguinte, e desafio a todos aqui que estão assistindo a gente, né? Existe uma forma física de acolhimento mais potente que não seja o abraço? Eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em outra. E essa troca, né? Querendo ou não, para mim, a forma mais potente de afeto. Isso aí é o meu programa Dramanix. Tá vendo? Isso aí é da minha trupe de teatro espontâneo. Aí, ó, o Elton. Muito legal. Mas, assim, isso é fato, Silvana. O que você falou é um momento assim que eu me preparo muito. Eu não vou em qualquer momento, eu não vou, faz agora. Não, não faço. Eu tenho que me preparar, tenho que me estabelecer. E me esgota também, né? Eu também não fico ali 5 horas disponíveis, né? Não fico ali 4 horas disponíveis. Eu tenho uma limitação também, mesmo porque o que eu recebo, ele é muito, energeticamente falando, ele é muito denso, é muito pesado. É como se a cada pessoa viesse e me enfiasse uma faca. Entende? Claro que não no mau sentido, mas é na parte energética, né? E aí é onde que eu também estabeleço nessa relação esse respeito mútuo, né? E essa possibilidade de acolher a dor do outro. E falo para você numa boa, Silvana, já aconteceu situação do outro realmente chorar muito, né? De falar, trazer uma situação de história, de vida, e isso aí é o Instagram, e de chorar muito, de vivenciar, aí são as ações que eu fiz em janeiro, do Janeiro Branco. Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu dou a possibilidade da pessoa escolher uma dor, né? Uma dor que você pode compartilhar comigo, né? E, querendo ou não, é comum e normal a gente ter várias dores, né? Várias coisas vivenciadas e que ali naquele momento eu quero compartilhar uma. E aí eu faço esse processo de acolhimento. E sim, acontece às vezes, eu quero saber onde você atende e tal, mesmo porque eu não me apresento ali como psicólogo, né? Eu não falo, eu sou psicólogo dele. Não, não falo isso. Eu me apresento, eu sou Daverson Toffolo e qual é a sua dor, né?
E depois, claro, né, a pessoa quer saber mais, aí eu passo o Instagram, a pessoa faz o contato, mas é por fora lá, né? Então, assim, esse meu outro, o meu lado de cá, a minha parte de cá, que as pessoas acham que é a mais fácil e não é, né? É onde que eu me preparo para poder executar a ação, né? Executar esse princípio de relação mútua de respeito à dor do outro, a minha e a do outro. E o mais interessante, já teve gente que chegou e falou assim, aqui, esse do shopping mesmo aconteceu. Você que me responde uma coisa, e qual é a sua dor? Me questionaram, qual é a sua dor? Aí eu falei, pô, minha dor é essa, tal, 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 tal. Aí a pessoa, quer trocar sua dor por um abraço? Eu falei, quero. Eu fui dar um abraço nele. A gente inverteu. Aí, isso aí é da placa, troca sua dor por um abraço. Eu fiz aí no centro de Patinga. E foi bem legal. Nossa, passou tão depressa, David, estamos chegando ao final, viu? Mas assim, nós não estamos na tela agora. Voltou. Veja, tudo esse assunto ele é inesgotável. A gente não esgota nunca a nossa fala a respeito disso. E porque às vezes uma dor ela pode surgir no meio do caminho sem planejar, porque a vida nós podemos planejar a vida, mas nós não temos controle do que vai acontecer. Nós podemos imaginar algumas coisas, mas, por exemplo, uma doença, ela surge no meio do caminho e você não tem nem controle para fazer parar ou mudar aquilo, e muito menos você está preparado para aquilo que vai vir. Então, eu penso que é um assunto assim que nós podemos voltar outras vezes. Eu em algum momento, vou convidar aqui o NEPSAR, da Madalena Heder, que ela também faz esse trabalho de acolhimentos, e também dentro do psicodrama, mas foi incrível. Eu já vou fazendo aqui a minha despedida, Socorro, e vou te dar a voz, porque foi muito incrível, passou muito depressa. Para mim, passou muito rápido, tudo. Olha, nós temos ainda uns 3 minutos, por aí, 3 minutinhos e uns segundos. Eu gostaria de dizer que, como em todos os nossos programas, né, o que a gente faz é mesmo um bate-papo, e que o que a gente procura nos programas é que, desse bate-papo, as pessoas aproveitem, né, para aprender mais e para vivenciar melhor a vida e, de qualquer forma, obter essa qualidade. É isso que a gente quer. A gente nasceu para ser feliz, não foi para outra coisa. Então, acho que a nossa busca maior é nesse caminho. Achei muito bom a apresentação de seus trabalhos. O Jefferson nos deu um bom suporte aí, e nós tivemos essa apresentação que foi assim primorosa. Você, nos diversos lugares, transformando em prática isso que você sabe tecnicamente e cientificamente. Então, isso é muito, muito interessante, isso é muito saudável. E vejam, o que é que a gente entende disso tudo? Primeiro, você tem que perder o medo de algumas coisas, você tem que se colocar, né? E isso não é fácil. A gente diz assim, vai, mas não é fácil. Nós sabemos que não é tão fácil assim. Às vezes é preciso você Mas tem uma dica. vestir de uma coragem e ir lá. Fala, Davidson. A minha dica é que depois que eu mudei esse pensamento, já me resolveu 99% da minha vida. Assim. Aham. Eu não vim para convencer ninguém. Eu vim para inspirar. Então, quando eu sou eu, fazendo aquilo que eu acredito, e não tentando convencer ninguém que tem que me amar, gostar, achar maravilhoso, porque isso vai acontecer, conexões acontecem naturalmente.
Eu me dedico mais para eu ser o melhor de mim, para que isso vire um estado de inspiração. Eu comigo mesmo, e que certamente vai para o outro. Então, o outro escolhe se é, não é, se gosta, e assim vai. E olha, isso aí é pura arte. E outra, não E é alimenta isso, minha sim. coragem, não Arte. alimenta minha espontaneidade, que ela que vai me dar coragem. Isso é arte. Olha, Olha, eu estou Davidson, foi encantada. maravilhoso estar aqui com você essa tarde. Eu espero que todos tenham aproveitado tanto quanto nós aqui da bancada. Foi excelente, né? Muito obrigada de você aceitar nosso convite e esperamos que você volte outras vezes. Será sempre assim, agradável, primoroso, etc. Aceito, com certeza. Agradeço Obrigada, o convite, Silvana. Socorro, Silvana. Obrigado. Ai, agradeço estar aqui, agradeço o Socorro, agradeço ao Davidson, agradeço a todas as pessoas que participaram, Kátia, minha amiga, voltaremos a falar, e a Tereza, olha o recadinho da Tereza lá, eu estou insistindo com a Tereza para ir para o psicodrama, pois agora ela vai? Eu acho que ela vai. Bem, Olha, muito obrigada. Todos que participaram, muito obrigada. Foi muito bacana. Valeu. Socorro, obrigada. serei eternamente grata pela chance de compartilhar coisas boas e participar e aprender com você, tanto com o Davidson hoje, como todos os convidados que você tem trazido. É honroso para mim estar aqui. Muito obrigada. Então, obrigada a vocês, obrigada a todos que estiveram conosco nessa tarde. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Estamos na Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Obrigada, Jefferson, que nos dá esse apoio técnico fantástico. Muito Obrigado, bom. gente. Grande abraço. Vai voltar ainda, hein, Davidson? Vai voltar um dia, hein? Oi, à disposição. Forte abraço, gente. Valeu. Está chegando no Vale do Aço o psicodrama, o teatro terapêutico. Você conhece o que é o psicodrama? É um método teatral no qual você vai trabalhar sua espontaneidade, criatividade, seus conflitos. A nossa vida parece jogar bolas de malabares. Somos nós, é o social e os nossos conflitos. Como nós temos que viver? No equilíbrio. Meu nome é Davidson Tófano. Venha conferir essa vivência que você não pode perder. Não, tente me enganar,